eu vou falar primeiro de como são feitos os procedimentos, ou seja, quais são as etapas em um projeto tradicional, tá? Imagine que a gente agora vai pegar uma área aqui da universidade e vai implantar um projeto, tá? Um projeto piloto. Então eu vou começar por aí. Primeiro eu vou explicar como é que funcionaria e como é que funcionam as etapas de projeto, ou seja, como é que a gente instala isso em um cliente no campo, para que depois eu entre na explicação técnica de como é que funciona. Aí eu deixo essa parte para o final, que aí dependendo do tempo que vocês tiverem, a gente aprofunda, tá? Então, inicialmente, o que nós começamos? Nós começamos com a localização geográfica, tá? Então, ou seja, um exemplo, eu tenho aqui um viveiro, tá? Eu pego a localização, latitude e longitude desse viveiro, tá? Em virtude dessa localização, o que eu faço? Eu vou fazer, através do sistema de monitoramento de uma base de dados que existe a nível nacional, eu vou fazer o quê? Eu vou ver o declínio geomagnético dessa região que foi anteriormente selecionada. Tá? Vocês estão vendo aqui essa linha preta, é a linha que delimita a propriedade, no caso um viveiro de eucalipto. Tá? Poderia ser 1 hectare, poderia ser 500 metros quadrados, poderia ser 1000 hectares, poderia ser... Tá? O que interessa aqui é justamente nós delimitarmos a área do trabalho. Uma vez delimitada essa área, nós então passamos para o acesso a uma base de dados nacional para procurar o declínio geomagnético. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, desse viveiro, eu tenho aqui 20,95 graus de declínio. Então, o que significa isso? Que as linhas geomagnéticas, né, aqui está o terreno, né, que a gente viu anteriormente, e aqui ó, nós temos o declínio geomagnético em cima dessa propriedade. Tá? Então a primeira base é essa. Depois de feito esse trabalho, nós fazemos o que? O desenvolvimento CAD, que é através da geolocalização. Para que serve esse desenvolvimento CAD? Para que a gente defina quais as infraestruturas e perímetros. Tá? O que significa isso? Dentro daquela propriedade lá, nessa fase, eu já vou definir o que? Aqui é um jardim clonal, aqui é uma estufa, então eu vou passar para o desenvolvimento CAD, né? Então eu vou pegar a geolocalização, eu vou pegar o declínio magnético, tá? E eu vou pegar e vou desenvolver através de AutoCAD aonde estão os perímetros dessa estrutura. Posteriormente, com o declínio geomagnético, né, eu vou começar a levantar a malha eletromagnética em cima das infraestruturas que eu já delimitei. Então vocês estão vendo esses pontilhados aqui, ó, esses pontilhados estão aqui, é justamente a malha geomagnética teórica. Por que teórica? Porque ela sofre alterações. Eu já vou falar em seguida que alterações são essas. Então, uma vez definido essa malha, que tem comprimento e largura específico, e esse declínio, vocês estão vendo que ela não está passando, está vendo que tem uma aqui que passa horizontalmente, outra que passa a cerca de 45 graus dessa estrutura. Então isso daí é definido naquela etapa do declínio geomagnético. Tá? Uma vez que eu defino essa malha, então eu passo para a primeira etapa importantíssima do projeto, que é a definição dos campos telúricos por interpolação. O que significa isso? Aquela malha geomagnética, ela tem uma equação. Ela passa no norte magnético, ela tem que orientar os 45 graus. Isso, ela tem. Não, depende da malha que você vai falar. Ela tem um declínio geomagnético,
né? Conforme a gente viu A lá em partir cima. daí você vai começar a fazer seus... A malha. A malha. Isso. Por quê? Porque eu sei... Ele passa... Isso, eu sei de que forma a malha geomagnética atravessa a propriedade. Sim. Esse é o primeiro passo. Ou seja, por exemplo, se eu pegar uma bússola aqui, eu ligar, eu abrir ela, imagine que o norte seja para lá. Então existe a malha geomagnética, passa assim. Os campos telúricos, né? Por interpolação. Então o que eu faço? Através de uma malha teórica, imagine que aqui, ó, está aqui a malha teórica. A malha teórica, ela é retinha, ela é perfeita, né? A malha magnética, o campo magnético teórico, ele é perfeito. Porém, quando ele passa por algum tipo de situação no subsolo, que pode ser um veio de água, pode ser um rio subterrâneo, pode ser um aglomerado de algum tipo de minério, um lençol freático, essa malha geomagnética, ela sofre o quê? Perturbações. E essa perturbação é proporcional ao desvio que está sendo causado, que é chamado de campo telúrico. Então, por interpolação de dados, eu consigo saber o que está perturbando aquela malha e em que ponto está sendo perturbado. Com isso, eu defino, por exemplo, da propriedade, por exemplo, ó, aqui está passando um veio de água dessa largura, seguindo esse foco. Aqui tem duas falhas geológicas que estão delimitadas por essas linhas. Então, esse primeiro estudo é um estudo importante porque eu consigo saber de que forma os campos telúricos, né, que são toda essa parte de veios de veios de água, lençóis freáticos, de que forma esse campo telúrico está afetando na superfície o campo eletromagnético. Então, o trabalho começa por aqui. Tá? Uma vez feito isso, nós vamos identificar, de acordo com o declínio telúrico, ou seja, de acordo com a necessidade, porque cada ponto desse que está aqui, ó, existem frequências e desníveis diferentes, né? Por quê? Vão depender do que tem aqui. É uma falha geológica, ou então é uma rocha, é um minério de ferro, ou então é um veio de água que corre, ou então um lençol freático parado. Isso daí vai causar na superfície distúrbios eletromagnéticos diferentes, tá? Com campos de atuação diferentes, com comprimentos de onda diferentes. Então, depois de nós fazermos essa análise de campos telúricos, nós vamos fazer o quê? A identificação e a seleção de que cápsulas vão ser utilizadas nos pontos específicos da propriedade, tá? Onde nós vamos definir qual é o tipo de cápsula. Isso aqui é uma referência interna nossa, a GV25, a AP, a GV23, isso daqui é a profundidade que a cápsula tem que ser instalada, tá? Isso é identificado nesse segmento. Depois dessa identificação das cápsulas, nós passamos para o georreferenciamento de todas as cápsulas, tá? É feita uma interpolação por software de georreferenciamento. Então agora eu sei não só qual é a cápsula que eu tenho que utilizar, sei a profundidade que ela tem que ficar e sei também qual é a coordenada geográfica, GPS, que ela tem que ser depositada. Ok? Então nós começamos com aquele trabalho apenas de latitude e longitude do local e vamos então percorrendo todos esses estudos até que a gente chega aqui e já sabe, ó, nesse ponto aqui específico eu vou utilizar essa cápsula que possui um determinado campo vibracional que vai corrigir aquele distúrbio que efetivamente precisa ficar 40 centímetros e que está nessa latitude e longitude. O próximo passo... Ivan, você tem uma cápsula? Tem. Vou mostrar para vocês. Como é que a cápsula é elaborada? Depois que nós fazemos essas identificações, nós vamos confeccionar a cápsula específica para cada ponto e para cada projeto. Como é que essas cápsulas são confeccionadas? Essas cápsulas são confeccionadas como uma antena, como se fosse uma antena de rádio ou de televisão. O número de elementos dessa antena, o tamanho, o comprimento dessa antena e o espaçamento desses anéis
vai me dar o comprimento de onda específico para eu anular ou suavizar aquele distúrbio telúrico. Como é que essa cápsula é feita? Ela é feita com revestimento à base de carbono em laboratório, pulsado em equipamentos que utilizam a ressonância Schumann como padrão de pulsação. Então o que eu faço? Depois de ter feito todo o levantamento e todo o estudo, eu tenho o campo telúrico do distúrbio, eu sei qual é o campo de frequência dele e eu vou desenvolver a solução para corrigir aquele campo. A cápsula é desenvolvida com o número de anéis e o tamanho e a mais distância alinhado possível no campo. no campo, exatamente. Na hora da instalação, nós utilizamos 3 equipamentos. O primeiro é um GPS de precisão, que nos leva próximo ao ponto teórico, e depois passamos a outros 2 instrumentos mais sensíveis que nos mostram exatamente onde está o cruzamento telúrico. E aí é depositada a cápsula. Essa cápsula, ela é retroalimentada pelo próprio problema. Como? O campo eletromagnético, o distúrbio, ao passar pela cápsula, ao passar pela estrutura molecular do carbono que reveste a cápsula, sobre o padrão da ressonância Schumann, que é aqueles 7,83 Hz, que é a vibração, né? Vocês devem conhecer bem isso aí, né? O padrão da ressonância Schumann básico, né? Não os harmônicos dele, mas o fundamental de 7,83 Hz, que inclusive regula toda a parte biológica humana, animal, vegetal. Esse padrão é utilizado na confecção da cápsula para o alinhamento dessa estrutura cristalina de carbono, de forma que o campo telúrico, quando passa por ele, gera um campo de energia elétrica. Então a cápsula, ela, apesar de não estar ligada, não tem uma pilha, não tem uma bateria, não, ela dura eternamente porque é alimentada pelo próprio campo. E essa penetração do campo na rede cristalina da cápsula de carbono gera uma diferença de potencial, que por sua vez gera um campo elétrico, e que por sua vez campo elétrico gera um campo eletromagnético, fazendo a correção daquele campo telúrico e daquela deformação. Um menuzinho, né? Exatamente, lógico que a gente está falando, dá para ligar a geladeira? Não.